E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou retomar um pouquinho do que eu falei no último vídeo, explicando um porquê também que eu geralmente falo muito do livro Deficiência e Propensões do Ser Humano. A ideia hoje é a gente trabalhar um modelo, um arquétipo, alguém que a gente deveria programar para ser. Imagine você vai fazer uma viagem, por exemplo, para Natal, Rio Grande do Norte, de carro. De onde você está saindo? Se, por exemplo, eu for sair de Fortaleza, meu custo, meu desgaste vão ser um. Mas e se eu sair de Porto Alegre? Já vai ser bem diferente, né? Então a ideia de se estudar, se conhecer, conhecer o seu interior, é para que você defina esse ponto de partida. Para que você saiba onde você está hoje. E aí sim você se programa para chegar naquele ponto que você deseja. Vamos supor que eu vá sair de Porto Alegre. Eu poderia fazer o planejamento da viagem direto para Natal. Para ir direto. Será que conseguiríamos? Será que temos essa capacidade de fazer isso direto? Seria mais ou menos algo como a gente usar exemplos, e aí a gente pode se espelhar neles, mas não colocar como nosso arquétipo, de pessoas como Jesus, o próprio Pecote, que escreveu o livro Deficiência e Propensões, Madre Teresa, Martin Luther King, Chico Xavier, pessoas que fizeram muita diferença para a humanidade. Diferenças positivas, claro. Mas será que a gente conseguiria chegar lá de uma vez, assim como chegar em Natal de uma vez? Por que não programar trechos mais curtos? Por exemplo, da viagem andar 300 quilômetros, 500 quilômetros, 800 quilômetros, se a gente tiver condição de fazer isso. Primeiro, se eu sei onde eu estou, eu consigo programar o meu custo e o meu desgaste para fazer aquele percurso. Mas querer se tornar uma pessoa sublime ou que tende à perfeição de uma vez, acredito que a gente não dê conta. Mas identificar pequenos defeitos, pequenas deficiências, pequenas propensões e a gente conseguir fazer essa transposição, né? Sair desse ponto inicial que eu estou e chegar naquele mais curto, talvez a gente consiga. Que seja 1 quilômetro, que seja um passo, que seja uma pequena atitude que a gente consiga mudar. E aí esse arquétipo que a gente precisa programar para ter, né, como exemplo, como modelo, ou como eu quero ser futuramente, a gente se espelha nesses seres mais elevados, mais iluminados. Mas a gente precisa fazer baseado na gente. Cada um deles teve seu próprio percurso para fazer aquilo, para chegar onde chegou. E a gente precisa definir o nosso. Então o modelo que eu crio é um modelo baseado em mim mesmo, em quem eu quero ser futuramente, em como eu quero ser futuramente. Mas para isso eu preciso saber o meu ponto de partida. Daí identificar essas questões, os defeitos que precisam ser corrigidos, que precisam ser modificados, deixar de ser uma deficiência e passar a ser algo que já foi superado. Transformar aquilo em uma virtude, em saber agir e não reagir de acordo com essa nova atitude que você tem. Você pegar algo que você talvez tenha como identificado que seja um problema, sou ansioso demais, talvez seja um primeiro passo. Ou me irrito fácil e reajo fácil demais às situações, às pessoas, talvez seja outro passo. E assim vai, grãozinho por grãozinho. E talvez seja a pergunta, talvez tenha que se fazer, em tal situação, buscar dentro de si as ferramentas que você tem. E se não as tem, que tente prever antes. Mas se em uma situação que seja de uma adversidade ou algo que possibilite aparecer essas deficiências, essas reações, é se perguntar: esse modelo que eu criei para mim mesmo, como ele agiria?
Ele faria assim ou faria de tal forma? E aí você começa a pensar quais reações, ou melhor, quais ações conscientes você vai tendo para reagir menos e agir com um pouco mais de consciência, um pouco mais de clareza no pensamento e principalmente no sentimento. Não julgar precipitadamente, e se conseguir fazer esse julgamento, que seja um julgamento de análise de todo o contexto, de toda a situação, para aí sim fazer um juízo de valor, mas de forma construtiva, não destrutiva, jamais destrutiva. Acredito que todo modelo, ou todo arquétipo que a gente construa, acredito que seja para o bem, que seja um ser mais generoso, mais paciente, mais sereno. Então acredito que as formas destrutivas que temos de falar, elas acabam desaparecendo. Vamos fazer esse compromisso? Não comigo. Faça com você mesmo. Estipule para você mesmo quem você quer ser, como você quer agir, como você quer sentir as coisas. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos e até o próximo.